Na segunda parada da viagem da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021, somos chamados a julgar, não de forma moralista, mas com as luzes das ciências humanas críticas, para que um sonho bom se realize. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, de 2021. Na segunda parada da viagem da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, de 2021, somos chamados a julgar, não de forma moralista, mas com as luzes das ciências humanas críticas, para que um sonho bom se realize. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam, diz o Salmo 85, no versículo 11. E a justiça caminhará à frente, continua dizendo o Salmo 85, versículo 14. Como testemunha do Pai, Jesus Cristo caminhou no mundo sendo solidário com os injustiçados e injustiçadas e incomodando os opressores ao lutar por justiça no seu sentido mais profundo. Jesus não só cuidava das ovelhas feridas, mas enfrentava os lobos agressores do rebanho. Por denunciar suas posturas injustas, Jesus foi perseguido por saduceus, que eram os latifundiários empresários da época. Foi perseguido por Herodes e César, representantes do poder político opressor. Jesus foi perseguido também pelos chefes do poder religioso opressor, Anás e Caifás. Para construirmos relações sociais que viabilizem fraternidade social, ecológica, religiosa e outras, exige-se diálogo. Porém, diálogo não pode ser apenas troca de palavras. Comunicação entre duas ou mais pessoas, onde uma fala e as outras ouvem, e vice-versa. Há falsos diálogos que, na verdade, são monólogos, e há autoritarismo com o uso de palavras educadas e aparentemente suaves. Como caminho para a paz social, como fruto da justiça, o diálogo precisa ser crítico e criativo, não ingênuo. Os discriminados e injustiçados precisam dialogar em pé de igualdade, ouvindo atentamente a realidade, a experiência e os clamores do outro, integrante da mesma classe pisada e violentada. De outra forma, o diálogo entre oprimidos e opressores, entre explorados e exploradores, precisa ser diferente. Um sem terra jamais dialogará com latifundiário ou agronegociante do mesmo jeito que dialoga com um indígena, um quilombola, um negro da periferia, um integrante do grupo LGBTQI+, alguém que possui alguma deficiência física ou mental. Como não devemos amar todas as pessoas da mesma forma, não dá para dialogar com todos da mesma forma. O diálogo entre os oprimidos e injustiçados deve ser espaço de partilha e de socialização do que precisa uni-los e organizá-los para travarem conjuntamente lutas libertárias. Por outro lado, o diálogo com opressores e violentadores precisa ser com opção de classe, com opção pelos pobres, que exige respeito, o que passa necessariamente por arrancar as armas de opressão das mãos dos opressores. Todos os cordeiros que arriscaram individualmente a dialogar com lobos foram devorados. Ao final de um diálogo com um jovem rico
Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22, Jesus Cristo conclamou o jovem rico a uma mudança radical de vida. Jesus disse: vá, venda tudo o que tem e partilhe com os pobres. No templo, não para sacrificar, mas ensinando. Ao perceber a falta de verdadeiro diálogo de doutores da lei e fariseus que ameaçavam de morte uma mulher por apedrejamento, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 13, Jesus de Nazaré, em diálogo autêntico, em postura de quem não condena e nem julga, conclamou a autocrítica e defendeu a mulher ameaçada. Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na terceira parada, no momento do agir, a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021 nos convida a promover o diálogo ecumênico e interreligioso, a superar os fundamentalismos e dogmatismos, a superar a violência contra religiões de matriz africana, contra mulheres, contra irmãos e irmãs LGBTQI+. Nas relações com irmãos e irmãs de outras igrejas e religiões, precisa existir não apenas tolerância e compreensão, mas respeito. Exigimos respeito e não apenas tolerância ou compreensão. Dizem de forma pertinente nossos irmãos e irmãs espíritas, pais e mães de santo do candomblé e da umbanda. O orgulho religioso levanta muros, denuncia o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Mas o conhecimento do outro gera amor e respeito, o que edifica pontes humanizadoras. Convida-nos também a cuidar da casa comum, lutando para construirmos uma sociedade do bem viver e conviver, o que implica superar o sistema capitalista, máquina de moer vidas, e os mitos do progresso e do desenvolvimento econômico só para uma minoria, o que tem aprofundado o abismo da desigualdade social. O profeta Isaías denuncia a hipocrisia religiosa. Diz o profeta Isaías: mesmo quando estão jejuando, vocês só cuidam dos próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Está lá no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 3. O profeta Isaías aponta o que precisa ser verdadeiro jejum, ou seja, a essência da dimensão religiosa. Diz o profeta Isaías: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo, repartir a comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar à sua própria gente. E assim, não é possível estar com Deus e, ao mesmo tempo, discriminar e desrespeitar as outras pessoas por causa das suas diferenças étnicas, religiosas ou de gênero. Diz profeticamente o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Enfim, cultivar afetos e derrotar todas as formas de violência. Eis o que a vida, o Deus invocado sob tantos nomes, Jesus Cristo revolucionário e a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano pedem de nós. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Em nome